Cataramê, boa noite mais uma vez. Eu quero aqui agradecer primeiro a presença de todos vocês, né? Dar as boas-vindas, né? Sejam todos muito bem-vindos para essa, costumo chamar de roda de conversa, né? Desse diálogo de aprendizagem. O CONIC teve uma proposta de conhecermos as igrejas que são membros do nosso CONIC, e aí a gente já teve a oportunidade de ter a igreja anglicana, a igreja luterana, né? E agora a gente está com essa proposta também de conhecer um pouco a igreja católica apostólica romana, né? E aí a gente fica muito feliz com a presença de todos vocês, a gente fica muito contente, né, nessa dinâmica, né? E aí, para a gente se conhecer rapidinho, acho que a gente podia se apresentar o nome e a localidade que a gente está. Somos poucos, dentro de 5 minutinhos a gente consegue se apresentar. Para quê? Para que a gente saiba de que chão cada um pisa na sua missão, é de onde a gente é. Eu vou começar por mim. Eu sou Gildo, estou aqui na Diocese de Pesqueira, sou do povo chucuru, né? Tenho minha religiosidade do povo chucuru, mas também sou cristão católico, né? Apostólico romano, e vivo nessa caminhada do ecumenismo aqui na nossa Diocese de Pesqueira. Lohan? Eu sigo, então. Boa noite, gente. Eu sou Lohan, sou pastor da Igreja Luterana, da IECLB. Eu moro em Recife, mas atendo as nossas comunidades aqui de Recife, de Gravatá, de João Pessoa, de Natal e também de Fortaleza. Eu assumo o projeto missionário da nossa igreja nessa região. Eu sou Milena, sou de Santa Catarina, moro em Itapema atualmente. Sou uma voluntária do Movimento dos Focolares, e aqui na cidade a gente procura trabalhar justo com o ecumenismo aqui em Itapema, na praia. Eu sou católica. Eu me chamo Tânia, faço parte do CONIC já há alguns anos. Sou membro do Movimento dos Focolares, como voluntária, e já sou aposentada, então tenho um tempo maior do que meus colegas aqui, né? Que hoje eu conversava com um, com o outro, então cada um com seus trabalhos, então eu disponho de um pouco de tempo a mais, porém, estou nessa caminhada também ecumênica, com muita alegria. Podem ir abrindo o microfone e se apresentando, tá? Eu sou Marluce, sou voluntária do Movimento dos Focolares aqui em Curitiba, sou cristã católica, participo do Conselho Missionário, e também aqui em Curitiba nós temos o MOVEC, que é o Movimento Ecumênico de Curitiba, e também faço parte. Com alegria estar aqui com vocês nesse momento. Boa noite, sou Erlon, falo aqui de Petrolina, sou cristão anglicano, vou estar com mais tempo fechado aqui do que aberto, porque eu estou me preparando para outras coisas aqui hoje também, mas é uma alegria participar com vocês nesse momento, ouvir Dom Francisco Biazin, vai ser uma alegria muito grande ouvi-lo falar de unidade. Eu acho que a gente precisa, de fato, interiorizar a narrativa, né, da unidade e se aproximar cada vez mais na prática dela também, né? Deus, oro por isso, que Deus toque nos nossos corações. Eu sou Terezinha, também católica do Movimento dos Focolares e moro em Brasília. E é uma alegria ouvir hoje o Dom Biazin. Obrigado. Sou Edmilson, do Movimento dos Populares, sou católico, esposo da Terezinha. E a gente participa, nós trabalhamos muito com ecumenismo. Me chamo Silvia. Boa noite, me chamo Silvia, sou do Focolare de Petrolina. Estou aqui com a Sam e Isa,
É uma alegria muito grande estar aqui com vocês, no CONIC do Sertão. E bem-vindo, Dom Biazini. É uma alegria, viu, tê-lo conosco. Ivaldo, quer se apresentar? Boa noite. Sou o reverendo Ivaldo, sou anglicano, sou daqui do Agreste, de Pernambuco, pois é da missão anglicana São Francisco de Assis. Sou ecumênico desde que nasci. Sou apaixonado. Por isso sou franciscano, professo da Terceira Ordem, e me sinto feliz e emocionado, porque falar de ecumenismo é dom. Eu vejo como dom. E sou agraciado por Deus por ter recebido esse dom. Nasci. Obrigado. Boa noite, meus pais. Meu nome é Evandro, estou falando aqui de Recife. Eu sou cristão batista. Nós temos um diálogo já há algum tempo com os irmãos católicos, a partir do movimento das escolas de fé e política. Meu nome é Lilian, desculpe não poder abrir no momento a câmera, dizer do privilégio de estar aqui. Estamos nessa caminhada do CONIC à Grécia há mais de 20 anos e também sou presbítera anglicana de Caruaru. Tem um microfonezinho aí perto de vocês. O meu é à esquerda. Quem quiser se apresentar, precisa abrir o microfone, tá bom? Eu sou Margarete de Natal. Sou membro do Movimento dos Focolares, como voluntária. Só isso. A primeira vez que eu estou, acho que na reunião do CONIC. E não seja a última. Pode falar. Boa noite, eu sou a Geni Batista, aqui de Curitiba, sou do Movimento dos Focolares também. É um prazer participar com o Dom Biazin, que eu já o conheço, e participo aqui do Movimento Ecumênico de Curitiba, do MOVEC. Tem Risaldo Gomes também, que ele está dizendo que ele consegue nos ouvir, acompanhar bem, mas não consegue abrir nem a câmera nem o microfone. Seja bem-vindo, Risaldo. Mais alguém gostaria de se apresentar? Nibson Freitas, eu vejo chegando aí. Quer se apresentar, Nibson? Às vezes tem a questão, né, dependendo do aparelho que a gente está, né, não é muito fácil. Apresenta ele, Gilda. Abre o seu microfone, Gilda. Então, acho que eu estou vendo aqui a presença do Nibson. Nibson, consegue se apresentar, Nibson? Oi, gente, boa noite. Nibson Freitas, estou falando aqui do Agreste Pernambuco, da cidade de Pesqueira. A convite do Gildo, milito no campo da Convivência com o Semiárido, numa organização chamada CEDAP, que já foi presidida pelo nosso querido Biazin.
E como militante, sou presidente da Associação Nacional da Pastoral do Menor, né? Então a gente está aí também a serviço. Obrigado. Para adiantar um pouquinho, aqui temos o Tranquilo Dias. Você consegue abrir seu microfone, Tranquilo? Vejo que você é uma pessoa muito tranquila. É tranquilo até no nome. E o Tranquilo está aqui em Vitória, no Espírito Santo, né? Eu sou membro do CEBI, participo aqui da paróquia São José Operário, sou leigo missionário comboniano e atuo aqui no Espírito Santo. Muito bom estar com vocês. Maravilha. Jailson. Boa noite, meus irmãos. A satisfação estar com vocês. Sou o padre Jailson, da Vétera Católica no Brasil, de Natal. Estou no movimento ecumênico e também no grupo do CUNIC de Natal. Satisfação. Maravilha. Vamos juntar esses CONICs aí todos, né, pessoal? Genivaldo, pessoal lá do Focolar de João Pessoa, tem o Genivaldo Pereira. Vocês querem se apresentar rapidamente ou eu apresento vocês? Beleza, ó, aqui à esquerda temos o Pereira, José Pereira, focolarino, movimentos focolares, o primeiro focolarino do Brasil, ainda em vida. É uma honra tê-lo conosco. Genivaldo também é do norte do Pará. E o Luiz Carlos, que é de Vargem Grande Paulista. Focolar de Garanhuns também está presente. Vocês querem dizer uma palavrinha? Bom, mas de qualquer maneira, o Focolar de Garanhuns abriu o microfone. Boa noite. Estamos juntos. Estamos todos focolares aqui, né, nesse momento que a gente acha, né, de fundamental importância, assim, darmos-nos as mãos, né, por isso que Kiara teve tanto no coração, né, esse que todos sejam um. Então, a gente está aqui para compartilhar, para unir forças com todos. Um abração. Valeu, gente. Sejam bem-vindas. Ed Brasília. Eu já me apresentei, Nivaldo, Edmilson. Tranquilo, Edmilson. É que Edmilson, a gente se conhece desde que é adolescente, mas é porque eu não me lembrava que era Ed, não. Edmilson. Tá certo, Edmilson. Bem-vindo. Creio que nos apresentamos todos. Tem alguém que ainda não se apresentou? O Gabriel Miranda está entrando agora. Então podemos prosseguir. Podemos prosseguir, Gildo? Sim, claro. O Gabriel Miranda, ele também, vou apresentando ele, já que ele vai chegando, ele é pastor da Igreja Batista, acho que ele está em Panelas, né, Wanda? Em Panelas, né, que ele está lá. Olá, ele está residindo agora em Cupido. Olha aqui, se apresente, Gabriel, meu companheiro Gabriel, meu amigo. Olá, gente, boa noite, paz e bem, paz de Cristo. Me chamo Gabriel, sou pastor na Igreja Batista Coqueiral e estou falando agora do Agreste de Pernambuco. É um prazer estar com vocês aqui, uma alegria. Tudo bem, seja bem-vindo. Então, para a gente dar continuidade ao nosso momento, né, acho que é importante, eu quero convidar o nosso amigo Lohan para dizer, né, qual é o que é que a gente está fazendo aqui, que às vezes a pessoa fica curiosa e ele vai nos ajudar. Por favor, Lohan, ele vai trazer, né, o que é o diálogo, né, o que é que isso tem para gente, o que é que nos une aqui. Rapidinho, antes de Dom Francisco começar. Por favor, Lohan. Sim. É um pouco do que Gildo também já nos acolheu, né? Trouxe também as palavras, mas dessa proposta que nós temos é de nós podermos nos conhecer melhor,
atrás de cada posicionamento, cada presença, ou também atrás de cada ausência, tem uma história de vida, né? Tem um chão que aquela pessoa pisa, né? Então, nós, enquanto CONIC Agreste e Sertão, desde o ano passado, né? Estamos com essa proposta, já tivemos 2 encontros que foram muito produtivos, muito especiais para esse sentimento de unidade, né? Que nós sempre buscamos fortalecer. Então, hoje nós temos a grata satisfação e alegria de poder ouvir, né, o Dom Biazin. Então, desde já agradecemos muito a sua presença entre nós, sua disposição, sua disponibilidade, e o convite para cada pessoa aqui que está presente se permitir, né, sensibilizar o coração para poder conhecer aquilo que não é da nossa realidade, né, que não é talvez do chão que a gente pisa, mas que nós possamos sair deste momento fortalecidas nessa unidade, nesse desejo do próprio Cristo, né, de que sejamos um. Então, que tenhamos um abençoado momento e que saiamos daqui fortalecidos nessa missão. Meu amigo Nivaldo, passo para você agora. Obrigado, gente. Dom Francisco Biazin, batizado como Francesco, coincidentemente, mesmo nome do Papa, que se chama Francisco em espanhol, mas que agora na Itália é chamado de Francesco. Dom Biazin é um bispo emérito, ele está de Barra do Piraí, em Volta Redonda. Eu encontrei Dom Biazin lá durante a Jornada Mundial da Juventude. Estava lá em Volta Redonda. E ele é agora, atualmente, administrador apostólico de Santa Cruz de Corumbá, Mato Grosso do Sul. Digo bem, Dom Biazin? E também é presidente da Comissão Especial para os Bispos Eméritos da CNBB. E teria aqui 4, 5, 6 páginas de apresentação, mas eu pensei que seria melhor apresentar Dom Biazin como um pastor. Um pastor que segue as próprias ovelhas, que também segue as ovelhas desgarradas, que acompanha as que estão dentro do ovil e as que estão fora, que tem um coração enorme. Ele foi meu bispo aqui da minha diocese, então eu estou falando como testemunha. Conhece a minha família inteira, de fato, no começo, para quem não estava, ele saiu perguntando aqui pela minha tia, pela minha mãe, a minha irmã trabalhou com ele, então é uma pessoa de casa. Mas é essa característica que eu creio que é importantíssimo salientar, é uma pessoa de casa, que faz casa, e que é um pastor como está escrito no Evangelho, né? Aquele pastor que acompanha, que cuida, e que não esquece, que tem uma memória formidável, né? E não esquece as pessoas, e tenho certeza que essas pessoas com quem ele conviveu, com quem ele convive, que já estão no paraíso ou que ainda estão na terra, têm um lugar especial no seu coração, porque é um coração de pastor e de mãe que acolhe. Para mim, esse é Dom Francisco Biazin. Então, nós o convidamos hoje também para que ele fale conosco sobre o ecumenismo na Igreja Católica, sobre algumas coisas sobre o pontificado de Papa Francisco, né, que trouxe também muitas novidades e também muitos desafios para ele, mas também que faz uma caminhada no mundo, reconhecidamente, né, de abertura a toda a cristandade e para além dos cristãos, né? Nós acompanhamos o Papa Francisco nas suas viagens, né? E vemos como é esse sinal de unidade para os tempos de hoje. Então, convidamos Dom Francisco, que passa a palavra para Dom Francisco, e depois abriremos, né, diálogo, perguntas, e aí todos se sintam à vontade. Faremos organizadamente, levanta a mão lá no coraçãozinho onde tem o sinal, e a gente vai dando a palavra para quem quiser depois se pronunciar. Dom Francisco, seja mais uma vez bem-vindo, obrigado por ter acolhido esse nosso convite,
e fique à vontade. Muito obrigado a todos que se apresentaram. De maneira muito especial, agradeço as palavras do pastor Lohan, que explicou, inclusive, né, o espírito com que estes encontros se realizam. Como premissa daquilo que eu vou dizer, eu queria afirmar algo que é muito pessoal. Eu posso dizer que sempre tive uma sensibilidade muito grande para o diálogo ecumênico e interreligioso. Mas quando na CNBB eu fui escolhido pelo Episcopado Católico para presidir a Comissão de Ecumenismo e Diálogo Interreligioso, a experiência que eu fiz aqui no Brasil com pastores, reverendos, bispos, bispas, presbíteras, presbíteros de outras igrejas, etc., foi um marco fundamental da minha vida, porque quando a gente se coloca num diálogo aberto, sincero e, sobretudo, à luz do Evangelho, a vida muda por completo. Quer dizer, os 8 anos que dediquei ao ecumenismo e ao diálogo interreligioso provocaram em mim uma profunda conversão, uma profunda admiração, respeito e, sobretudo, eu posso também dizer isso, uma profunda aprendizagem das outras igrejas com as quais entrei em contato. Portanto, viver o ecumenismo, vivenciá-lo concretamente, tendo rostos, pessoas, lugares, igrejas, encontros, né, que foram realizados, não sei quantos, mudou profundamente a minha vida. E sem renunciar a ser um bispo da Igreja Católica, porém, eu gostaria de frisar que me tornei mais católico, isso quer dizer mais universal, mais aberto. O coração se ampliou e me fere profundamente quando escuto, ouço pessoas de várias igrejas, inclusive da Igreja Católica, não é? Resistir ao ecumenismo, achar que a verdade está só dentro de uma igreja, achar que a salvação só acontece naquele determinado lugar ou naquele determinado grupo, porque realmente o ecumenismo eu diria, o evangelho colocado em prática desde as suas origens, desde o coração do próprio Jesus. Dito isso, eu gostaria de dizer, né, que não entro no viés de cada igreja, porque me parece que já foi feito, de como enxerga e vivencia o ecumenismo, mas como me foi pedido, o ecumenismo dentro da Igreja Católica, vivenciado dentro da Igreja Católica, e naturalmente, se for vivenciado, é um ecumenismo que é abrangente de todas as realidades eclesiais, cristãs, e pelo que se refere ao diálogo interreligioso, aberto também ao caminho, a caminhos diferentes do nosso, mas que também, pelas pessoas que vivem e que caminham cada um na sua própria realidade religiosa, também um caminho de encontro com o absoluto, com Deus, com aquele que é o Senhor da vida e, portanto, é uma riqueza não menos grande, aquela que produz o diálogo interreligioso. Para começar, eu diria o seguinte, que o marco do ecumenismo da Igreja Católica foi a preparação e a realização do Concílio Ecumênico Vaticano II, que terminou em 1965. 30 anos depois, em 1995,
o Papa João Paulo II, numa encíclica que tem como título Ut unum sint, que todos sejam um, né? Mateus 17, 21, o Papa tem uma afirmação muito importante que diz: com o Concílio Vaticano II, a Igreja Católica empenhou-se de modo irreversível a percorrer o caminho da busca ecumênica, colocando-se assim à escuta do Espírito do Senhor, que ensina a ler com atenção os sinais dos tempos. As experiências que viveu nestes anos e continua a viver iluminam ainda mais profundamente a sua identidade e missão na história. A Igreja Católica reconhece e confessa as fraquezas dos seus filhos, consciente de que os seus pecados constituem igualmente traições e obstáculos à realização dos desígnios do Salvador. Sentindo-se constantemente chamada à renovação evangélica, ela não cessa de fazer penitência, mas ao mesmo tempo e mais vigorosamente reconhece e exalta a força do Senhor que, tendo acumulado com o dom da santidade, a atrai e conforma à sua paixão e ressurreição. Quer dizer, é uma afirmação de que o caminho iniciado é irreversível. E o reconhecimento humilde, verdadeiro, sincero, né, de que os nossos pecados da Igreja Católica, de homens da Igreja Católica, e as nossas fragilidades, muitas vezes podem ter impedido, ou pelo menos obstaculado, não é? Este diálogo que é o caminho que Jesus apresenta para todos nós. Dito isso, eu gostaria apenas de lembrar o fundamento, né, do ecumenismo a partir da compreensão da Igreja Católica. O primeiro é que o ecumenismo é essencialmente batismal. Portanto, isso está marcado no documento do Concílio Ecumênico Vaticano II, a reintegração da unidade. É um documento não muito longo, não muito comprido, mas é uma das novidades, não é o mais importante no sentido de, como posso dizer, de amplidão e de aprofundamento teológico, mas é um dos mais importantes porque traz a novidade dentro da igreja. Tanto é verdade que ele afirma que justamente é a partir do batismo que nós devemos percorrer um caminho ecumênico. É no batismo que encontramos o fundamento entre cristãos e o anseio da plena unidade visível. É através deste sacramento que podemos afirmar com o apóstolo Paulo: num só Espírito fomos batizados todos nós, para formar um só corpo. Quantas vezes escutamos isso? Mas se a gente lê a carta 1 aos Coríntios, né, na ótica do ecumenismo, vemos que está lá para formar um só corpo. Progredir no sentido do reconhecimento mútuo deste sacramento básico é essencial se quisermos confessar com o apóstolo Paulo um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Para mim, isso é extremamente importante. Aliás, eu posso dizer com toda assim, humildade e simplicidade que na Igreja Católica há um esforço muito grande nestas últimas décadas de dar consciência a todo membro da Igreja que a dignidade fundamental é a dignidade batismal. Ninguém nasce padre, ninguém nasce diácono, ninguém nasce bispo. Nós nascemos como filhos de Deus pelo batismo. E nas outras igrejas, cujo batismo, na maioria delas, né, é válido, portanto, né,
irmãos e irmãs nossas, aos milhões, professam a mesma fé, são filhas do mesmo Pai como nós, quer dizer, é fundamental que a gente inicie a falar do ecumenismo, não tanto dizendo dos congressos que fazemos, dos passos dados, das dificuldades, mas afirmar que pelo batismo é que nós somos chamados à unidade, a formar um só corpo. Posso dizer a partir da Igreja Católica, né? Quer dizer, pode ser que a gente encontre um presbítero ou outras pessoas que têm uma dificuldade muito grande, que até desaconselho, porque é muito perigoso, né, falar com irmãos de outras igrejas, pode perder a fé, pode se contaminar, todas palavras que não têm sentido, né, porque é um irmão amado e querido, né, por Deus e por mim, um luterano, um anglicano, um batista, quer dizer, que foram batizados no mesmo Espírito, quer dizer, eu me colocaria contra, né, o Espírito se eu visse num irmão que tem o mesmo batismo, que tem a mesma origem, que tem o mesmo pai, um perigo para mim, né? Portanto, o ecumenismo é essencialmente batismal. Eu gostaria de falar mais a respeito disso, mas eu acredito que é importante recuperar esta dimensão batismal do ecumenismo, porque a partir daí caem todos os preconceitos e todos os prejuízos, e até os nossos pecados do passado. Nós somos herdeiros de um passado de conflitos, de diálogos, de luta, até de concorrência, assim, né? Do qual devemos reconhecer, né? Que somos filhos, porém somos chamados a curar a ferida. Eu acredito que nós encontraremos a cura olhando o nosso DNA. O nosso DNA é o amor de Deus, um só Espírito, uma só fé e um só batismo, né? Portanto, aí é que está a origem verdadeira de todo o ecumenismo. Segundo, eu gostaria de afirmar que o ecumenismo tem sempre um caráter pastoral. Entre as nossas igrejas que partilham, né, a sucessão apostólica, o amplo consenso observado pela comissão, não só sobre o batismo, mas também sobre os outros sacramentos, deveria encorajar-nos a aprofundar o ecumenismo pastoral, porque todos os fiéis são chamados a participar nos meios da graça. E os meios da graça não são uma prerrogativa, não é uma prerrogativa nem dos católicos, nem dos anglicanos. Quer dizer, os meios da graça são essenciais para que nós possamos progredir, não é? No caminho de identificação cada vez mais, como São Paulo diz, não sou mais eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Portanto, a mim me interessa, a um certo momento, não tanto só o povo da minha igreja, da minha comunidade, mas como estou preocupado com os fiéis que vêm, participam da Eucaristia todo domingo, também, né, dos fiéis de outra igreja. Eu lembro que certa vez, numa paróquia da qual eu era pároco, tinha um pastor batista. E interessantíssimo que quem nos uniu foi uma escola estadual, que tinha um diretor, uma diretora, né, que eram de duas igrejas diferentes. E em ocasião da Páscoa, chamaram o pastor da igreja batista e chamaram a mim para falar aos estudantes, né, aos alunos daquela igreja. E eu lembro que a primeira pergunta, né, que eu fiz ao pastor da igreja batista foi esta: como é que o senhor viveu a Páscoa na sua comunidade? Teve participação? O senhor sentiu que cresceu a comunidade diante do mistério pascal celebrado? E ele começou a falar, né? E depois ele perguntou pela igreja da gente, né? Então, nós vimos que praticamente, não é, o elan era o mesmo dentro dos nossos corações. E eu formei com ele, nós formamos juntos, uma fraternidade
que chegou até a partilha dos bens entre as duas comunidades, católica e batista. Quer dizer, é possível o ecumenismo, é possível o diálogo, é possível a fraternidade quando a gente entra numa ótica da minha igreja, né? Mas na realidade batismal e pascal, né? Que é o fundamental para a nossa vida. Portanto, o caráter pastoral é muito importante, porque em determinadas circunstâncias no mundo, no Brasil muito menos, né? Acontece que, sobretudo nas igrejas ortodoxas, né? Que em algumas nações tem poucos católicos, tem várias igrejas ortodoxas, né? Que procuram, por exemplo, a Eucaristia dominical. E em muitas nações, não é? Até de forma oficial, não é? Os fiéis de uma igreja podem participar e devem participar e participam de fato, né? A Eucaristia da igreja, de uma igreja ortodoxa e vice-versa, né? Esta comunhão, não é? Profunda, sobretudo na participação dos meios da graça, é muito importante para todos nós. E depois é importante que a gente veja uma outra coisa, que devido a circunstâncias particulares, em certos lugares do mundo já existe de fato, não é? Um ecumenismo, porque os cristãos se entreajudam, né? Os matrimônios, por exemplo, mistos, os matrimônios são como posso dizer, tem uma perspectiva profética, porque na família já acontece a comunhão a partir da realidade natural, né? Para depois dar vida, portanto, à fecundidade. E, portanto, a partir da realidade natural, os meios da graça encontram um terreno muito fértil para poder viver dentro da sua igreja, mas praticamente uma só fé, um só batismo, os meios da graça, e, portanto, se santificar juntos, pertencendo a comunidades eclesiais diversificadas. Esta é uma primeira coisa que eu queria, assim, frisar, porque já existe, né? Nós, no Brasil, não temos muita experiência disso, mas, em alguns casos, isso acontece também no Brasil. Depois, a gente gostaria, como segundo, este é um primeiro pequeno bloco, por assim dizer. Um segundo bloco que eu gostaria de frisar é que a unidade e o diálogo são realizados na diversidade dos dons. E isso é muito importante, sabe, porque o medo, por exemplo, que existe em certas igrejas é que de serem fagocitadas, de serem comidas, né, pela igreja mais importante, ou mais numerosa, ou mais antiga, e assim por diante, né? Enquanto nós temos que ir às origens também aqui. Eu gostaria de fazer uma afirmação e depois também de explicá-la um pouquinho mais, que o cristianismo nasceu plural, não não nasceu como um monolito, né? Mas nasceu plural, desde as atitudes de Jesus. Diria mais, apesar de muitos lugares, muitos livros e muitas passagens de livros do Antigo Testamento frisar, não é, que Israel é o povo eleito, é a nação santa e assim por diante, tem muitos fatos no Antigo Testamento que falam de Deus que anexa ao povo santo também outros povos. E tem expressões de diferentes religiões, né, que uma ajuda a outra. Vou iniciar com um fato bíblico, o encontro de Abraão com Melquisedeque. Abraão é pagão,
é escolhido por Deus e sai da Ur da Caldeia para ir na terra que eu te mostrarei, disse Javé. Depois de Abraão foi a família de Abraão. E este povo fez a sua história no meio de outros povos e guardou fidelidade ao Deus dos pais. Apesar de inúmeros episódios de intolerância, e no Antigo Testamento tem muitos, não é? Herança de uma cultura semita influenciada pelos povos e nações que rodeavam Israel, encontramos um fato que é muito eloquente e exemplar, de encontro e acolhimento mútuo entre o povo de Deus, o representante do povo, e personagens vinha do mundo assim chamado pagão. O primeiro é o encontro de Abraão com Melquisedeque. Abraão, pagão, chamado para iniciar a história do povo, e Melquisedeque, rei de Salem. Rei de Salem. Rei, portanto, de paz, porque Salem vem de Shalom. Rei de paz. Encontra pagão, encontra Abraão, que já é o escolhido em nome do Deus Altíssimo. E Melquisedeque, rei de Salem, primeiro oferece pães para celebrar o seu Deus. E depois paga o dízimo a Abraão, o contrário daquilo que acontece normalmente, né? Quer dizer, há uma interação, né? Há um culto, que eu diria, né? Que engloba, inclui, não exclui, engloba seja a fidelidade de Abraão, seja a presença de Melquisedeque, que é sacerdote, rei de paz. Portanto, são personagens vindas de um mundo pagão, mas que, na presença e sob o olhar de Deus, realizam como uma espécie de aliança na diversidade. O segundo fato é Moisés e Jetro, o sogro de Moisés, que era sacerdote de Madiã. O sogro de Moisés era sacerdote de uma religião pagã, sacerdote de Madiã, o qual, vendo o seu genro, que não dava mais conta de como dirimir as causas entre o povo numeroso, já, né, a caminho da terra prometida e, sobretudo, a caminho do Monte Sinai, onde selou a aliança, ele chama Moisés e lhe dá conselhos. E você vai morrer, você não vai dar conta, chega de trabalhar demais, sossega. Ele disse, olha, então divide o seu povo e coloca juízes que dirimam as causas menores e você fica com as causas mais intrigadas e mais importantes. E Moisés sentiu que o conselho do sogro era a voz de Javé. Quer dizer, um sacerdote pagão, Jetro, né, que dá um conselho a Moisés, o escolhido de Deus, para que ele pudesse governar bem o povo. Isso quer dizer que onde tem o bem, onde tem a paz, onde tem a harmonia, onde tem o respeito recíproco e também o respeito das relações familiares, porque Jetro era o sogro e Moisés era o genro, né? Há também a transmissão de valores que são valores profundamente espirituais, eu diria religiosos, não é? Entre as várias pessoas. Depois eu gostaria de lembrar Ruth, a Moabita, uma mulher estrangeira, pagã, que se associa, não é, ao povo de Deus e que diz para a sogra: o teu Deus será o meu Deus, o teu povo será o meu povo. E esta Ruth, a Moabita, ela então entrou a fazer parte, por parentesco, não é, do povo de Deus. E é interessante que Ruth,
que foi a bisavó do rei Davi, deu a este livro, Ruth, um valor particular. E o evangelista Mateus inclui o nome de Ruth na genealogia de Jesus. Me entende? Quer dizer, tem coisas que a gente lê, a gente sabe mais ou menos, mas eu me coloquei a estudar essas coisas porque falei, não é possível que não se encontre, também no Antigo Testamento, né, sinais, e sobretudo sinais proféticos, desta capacidade de relacionar-se, não é, entre pessoas, entre o povo de Israel e pessoas que são pagãs. Não falo depois, porque aqui precisaria um capítulo à parte, da abertura universal dos profetas. Profeta Isaías, profeta Jeremias, os profetas maiores, não é? Quer dizer, que falam sempre de uma universalidade, será posto como luz das nações, para levar o conhecimento até os confins da terra. Num povo que vivia imbuído, não é? E orgulhoso de ser o único, o pertencente a Deus, etc., de fazer disso também motivo para esmagar os outros, você encontra os profetas que já lançam, né, uma perspectiva de ecumenismo, eu diria mais diretamente de convivência, não é? E, sobretudo, uma perspectiva de salvação universal. Nem se fala do Novo Testamento, né? Eu vou só colocar os títulos, né? O velho profeta Simeão enxerga que o menino que carrega nos braços é luz para iluminar as nações e glória de Israel, teu povo. Para iluminar as nações, desde o começo da vida de Jesus. Os magos vindos do Oriente eram sábios. Viram o menino com Maria, sua mãe, caíram de joelho diante dele e o adoraram. Depois abriram seus tesouros e ofereceram-lhe presentes, ouro, incenso e mirra. Basta pensar como Jesus, né, colocou o samaritano, que era praticamente inimigo dos judeus, não é? Que uma religião misturada com outros elementos considerados, né, deturpadores da fé, o samaritano é o exemplo do verdadeiro amor. O encontro de Jesus com a samaritana, né, quer dizer, a tornou apóstola, porque ela começou a anunciar a todo mundo: venham ver aquele que me disse toda a minha vida. E no fim, não é, disseram os samaritanos: agora não acreditamos mais só pelas tuas palavras, mas porque nos encontramos com ele. A mulher cirofenícia e os centuriões romanos, né? Pagãos, a mulher cirofenícia que pede a saúde, a vida da sua filha, e Jesus, de acordo com a mentalidade judaica, a trata como cachorro, dizendo: não se dá o pão dos filhos aos cachorros. E ela disse: é verdade, sim, senhor. Porém, os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa. E as migalhas são pão. E Jesus disse: nunca encontrei tamanha fé em Israel. E acrescentou: seja feito como tu queres. Jesus capitulou diante desta palavra. Capitulou. O Frei Carlos Mesters, ele fala de conversão de Jesus. É uma expressão, digamos assim, né, forte, mas que indica como Jesus também, né, que era judeu, chamado e sabendo, né, qual era a missão dele, fez um caminho para incluir todas as pessoas. E os centuriões, o centurião, né, Senhor, eu não sou digno. E Jesus diz: nunca encontrei tamanha fé em Israel. E o centurião, que aos pés da cruz de Jesus, no Evangelho de Marcos, ele diz: verdadeiramente este é Filho de Deus. Portanto, é o novo povo que começa a partir, não é, destas figuras eminentes que nós encontramos nos evangelhos
e que nos abrem horizontes novos para dizer que a universalidade, né, da mensagem cristã já existiu desde o começo. Também Jesus encontrou com os gregos, João 12, 20 e 28, que disseram a Filipe: nós queremos ver Jesus. E Jesus, diante deles, ele manifestou a sua glória. Porque a um certo momento ele disse: o Filho do Homem vai ser glorificado. Diante dos gregos, que com toda probabilidade eram prosélitos, né? Que foram, porém, os gregos foram incluídos antes da paixão de Jesus já na perspectiva da glória. É muito importante que a gente leia nos evangelhos, ou os evangelhos, a partir desta belíssima perspectiva, né? Depois tem todos os Atos dos Apóstolos e a gente tem que continuar, porque senão a gente não acaba nunca, né? Mas eu gostaria de dizer que a unidade é a nota característica da igreja. O ecumenismo não é um hobby ou uma atitude secundária, mas se constitui como fidelidade à oração de Jesus e ao seu testamento, que todos os que creem nele sejam um, como ele e o Pai com ele. Portanto, qualquer séria ameaça à unidade não é periférica na vida da igreja, mas põe em questão a própria comunidade na sua existência e na sua missão. Na igreja dos primeiros séculos, esta convicção era tão forte que ela foi sigilada no símbolo niceno-constantinopolitano, né? No credo, né? Creio em Deus Pai, que nós rezamos, e todas as igrejas têm como fonte, né? A unidade, portanto, é o sinal essencial da igreja, sendo a sua primeira nota característica. Me impressionou muito aquilo que o Papa Ratzinger, o Papa Bento XVI, né? Ele escreveu, ainda quando teólogo, ele diz o seguinte: sendo que inegáveis motivos da verdade evangélica e da ética cristã não justificam a quebra da comunhão eclesial, a separação torna-se ilegítima, porque é uma ofensa contra a natureza da igreja. Portanto, pode-se considerar em culpa uma comunidade cristã que aceita e justifica a divisão, ou se fixa nela, qualquer que seja o motivo que a originou. E selou tudo isso com uma frase que a mim me ficou assim pregada na cabeça e no coração. Não é a unidade que requer justificativa, mas a separação. Tem gente que se envergonha de fazer o diálogo com outras igrejas, enquanto deveria se gloriar, porque nós não devemos justificar a separação, né? Mas devemos realmente superar a separação que exista. Não é a unidade que requer uma justificativa, porque é evangélica, mas a separação sim, porque é pecado. Gostaria também de terminar este segundo bloco com duas citações. Uma é de Chiara Lubich, que uma vez entrevistada, ela diz: estou convencida de que Deus não abandonou nenhuma das igrejas durante estes séculos de divisão. Olha que forte esta. Não abandonou nenhuma das igrejas durante esses séculos de divisão. Portanto, amanhã, com a reunificação, ela já enxergava isso, cada igreja unida às outras, refletindo justamente a unidade de Deus, não só manterá a característica particular que foi desenvolvendo ao longo dos séculos, mas colocando-se em comunhão com todas as outras igrejas, irá se completar, se corrigir e se fortalecer. Por isso, cada igreja irá se tornar, de certo modo, uma especialista daquele determinado aspecto da verdade evangélica
que ela mesma, ao longo dos séculos, foi aprofundando. Quanto deve ensinar, por exemplo, os luteranos, os evangélicos, também a nós católicos, pelo que se refere à compreensão e à vivência da palavra. Só para fazer né, uma aplicação muito, muito simples. E João Paulo II foi entrevistado, e a entrevista dele foi colocada toda num livro, Cruzando o Limiar da Esperança. E o entrevistador lhe faz uma pergunta. Ele diz, mas por que estas divisões? Servem para quê? Todas estas igrejas que são divididas. Não é uma coisa negativa? E ele deu a seguinte resposta. Para esta pergunta, podemos achar duas respostas. Uma mais negativa, vê nas divisões o fruto amargo dos pecados dos cristãos. É verdadeira, mas é negativa. A outra, pelo contrário, mais positiva, é gerada pela confiança naquele que tira o bem mesmo do mal, das fraquezas humanas. Por isso, não poderia ser que as divisões tenham sido também um caminho que levou a Igreja a descobrir as múltiplas riquezas contidas no Evangelho de Cristo e na redenção operada por Cristo. Talvez tais riquezas não pudessem vir à luz de maneira diferente. É necessário que o gênero humano alcance a unidade através da pluralidade, que aprenda a reunir-se na única igreja, mesmo no pluralismo das formas de pensar e de agir, das culturas e das civilizações. Semelhante maneira de entender não poderia ser, em certo sentido, mais coerente com a sabedoria de Deus, a sua bondade e a sua providência. Entenderam? Quer dizer, é uma visão completamente nova que nós somos chamados a adquirir cada vez mais, né? E nisso a experiência é muito importante. Tenho ainda 10 minutos ou estão cansados? 10 minutos. Eu creio que ainda dá para 10 minutos, para depois a gente fazer um pouco de diálogo. Então, último blocozinho, mas este é Papa Francisco. Eu não posso deixar de falar do ecumenismo do Papa Francisco. Em primeiro lugar, ele frisa continuamente. Tem, acho, 8, 10 discursos nos quais ele frisa que a unidade não é primariamente fruto do nosso esforço, mas da ação do Espírito Santo, ao qual é necessário que abramos os nossos corações com confiança para que nos conduza às vias da reconciliação e da comunhão. Ele diz que tem o ecumenismo espiritual. O ecumenismo espiritual que é feito de oração, não é? E de martírio. Ele frisa na oração. Também não podemos avançar sozinhos, porque a graça de Deus, mais do que esculpir-se à medida do indivíduo, difunde-se harmoniosamente entre os fiéis que se amam. Quando dizemos Pai Nosso, ressoa dentro de nós a nossa filiação batismal, mas também o nosso ser irmão. O Papa utiliza a seguinte comparação. A oração é o oxigênio do ecumenismo. Sem a oração, a comunhão se torna asfixiada, não avança, porque impedimos que o vento do Espírito a empurre para frente. Perguntemo-nos, ele fazia as perguntas, esse discurso ele pronunciou em Genebra, quando fui visitar, como é que se chama, aquele organismo, né? Agora me foge a sigla. É a Organização Mundial das Igrejas. Isso. Ele diz o seguinte, né? Conselho Mundial de Igreja. Como? Conselho Mundial da Igreja. Conselho Mundial das Igrejas, este é o nome. Conselho Mundial das Igrejas. Ele, no fim, diz, perguntemo-nos, quanto rezamos uns pelos outros? A exortação em chave ecumênica, o Senhor rezou para que fôssemos uma só coisa,
imitamo-lo nisso. Quer dizer, é muito concreto, né? Mas depois o Papa, ele inventou, o Papa Francisco, uma particular forma de ecumenismo espiritual, chamada ecumenismo do sangue. Ele diz: hoje os cristãos são perseguidos não porque são católicos, ou ortodoxos, protestantes ou pentecostais, mas porque são discípulos de Jesus, cristãos. O martírio é ecumênico. E ele desenvolve muito bem esta forma de ecumenismo, quando diz: o ecumenismo dos mártires, além de sua dimensão trágica, encerra em si uma grande promessa. Como a igreja primitiva estava convicta que o sangue dos mártires fosse somente dos novos, fosse semente de novos cristãos, assim hoje nós devemos estar animados pela esperança de que o sangue de tão numerosos mártires dos nossos tempos se revele um dia semente de plena unidade ecumênica do corpo de Cristo. E devemos crer até que no sangue dos mártires já somos uma única realidade. Todavia, e ele explica ainda, né, se o inimigo de Cristo nos une na morte, quem somos nós para nos dividir na vida? De fato, não é vergonhoso que os perseguidores tenham uma melhor visão ecumênica daquela que temos nós cristãos? No ecumenismo dos mártires, pode-se, portanto, vislumbrar o fulcro central de todo o esforço ecumênico em direção da recomposição da unidade da Igreja. E, no fim, ele diz que o martírio comum dos cristãos é hoje o sinal mais convincente do ecumenismo. A communio martyrum, a comunhão dos mártires, é o sinal mais evidente do nosso caminho comum. Isso é muito importante. A mim me revolucionou quando eu escutei a primeira vez o Papa que diz, né, se o inimigo nos une na morte, quem somos nós para nos dividir na vida? Nós praticamente nos tornaríamos inimigos até daqueles que deram a vida por nós e pela unidade da Igreja. Depois o Papa Francisco fala do ecumenismo do pobre, porque no pobre nós tocamos a carne de Cristo. E, portanto, ele diz: não tem pobre católico, pobre anglicano, pobre... É Cristo pobre, é Cristo no pobre. Portanto, toda iniciativa que visa, não é, ajudar, reerguer, dar dignidade à pessoa humana, dar pão a quem tem fome e assim por diante, una os esforços de toda a Igreja. Como é bonito isso. Eu fico muito feliz toda vez que tem a campanha da Fraternidade Ecumênica, né, que o resultado da coleta é repartido entre as igrejas, né, e que, portanto, os projetos de promoção humana, que são projetos examinados por uma comissão das igrejas do CONIC, né, se dividem entre nós, de acordo com as necessidades, né. E, por fim, o Papa Francisco fala de ecumenismo da missão. E ele diz que isso é muito importante, porque na missão nós exportamos também as nossas divisões. E, portanto, somos um contra-testemunho para os povos que se abrem, não é, ao anúncio do Evangelho, e ele diz não somente, não é, para os povos que se abrem ao anúncio do Evangelho, mas para as novas gerações. Eu fiquei muito contente, porque hoje uma das dificuldades maiores que nós temos é a juventude. Eu acho que em todas as igrejas, não é fácil evangelizar a juventude.
Mas se a juventude nós não anunciamos Cristo, na sua genuinidade, na sua inteireza, né? Mas um Cristo dividido, o Cristo no viés católico, no viés luterano, no viés anglicano, etc., né? Quer dizer, que testemunho damos a estes jovens que realmente não podem não ter também sede, não é? De verdade, de beleza, de, assim, justiça, que é própria da idade juvenil, né? Então, o Papa diz que na missão nós possamos realmente transmitir, não é? A unidade das nossas igrejas e deixar de lado tudo aquilo que nos divide e, sobretudo, a concorrência que muitas vezes existe, consciente ou inconscientemente, na cabeça de muitas pessoas. Era um pouco isso, aquilo que eu desejava dizer, não é? Algumas coisas já tinha dito, né, durante estes 8 anos da minha presença na Comissão de Ecumenismo, mas eu posso dizer, por exemplo, que um dos momentos mais bonitos que eu vivi foi o ano de 2017, né? Que foi o ano praticamente da comemoração, né? Da reforma da igreja, que iniciou com Lutero, mas que depois, né, se difundiu também dos outros reformadores, através de outros reformadores. E eu lembro que em Porto Alegre, na Catedral Católica se reuniram católicos, luteranos, membros de outras igrejas. Falou o presidente da ISLB, né? Falei eu, falou também o arcebispo de Porto Alegre, o Dom Jaime. Porém, no fim, teve um abraço de paz que nos deixou com os olhos umedecidos de lágrimas. Com os olhos umedecidos pela comoção. Não tinha nem católico, nem anglicano, nem luterano, quer dizer, nos sentimos uma verdadeira família, não é? Diante do apelo de Jesus. Pronto, era isso, talvez que eu preparei um pouco para nós esta noite, e agora as contribuições de vocês podem ter ainda mais riqueza do que aquilo que a gente procurou transmitir. Muito obrigado pela escuta e pela atenção dada. Gratidão imensa, Dom Biazin, perfeito. O senhor fez um percurso maravilhoso do ecumenismo, né? Que somos um no batismo, até a celebração pascal, onde se realiza a unidade plena, e depois os acenos da missão, da missionariedade, da importância. O ecumenismo, essa para mim foi uma grande novidade, partindo do Antigo Testamento, que é tão lógico que a gente não percebe quando lê, né? Esse diálogo interreligioso que acompanha o nascimento desse novo povo escolhido por Deus, né? E aí, passando por... Mas é importante aquilo que eu disse, o cristianismo não nasceu monolítico, nasceu plural. Nesse sentido, teria um capítulo à parte, mas não é impossível. Basta pensar Paulo, né? Exato. O que fez Paulo, né? Paulo, praticamente, ele perdeu a sua identidade de fariseu, não é? Para se tornar o último de todos e para sentir, não é, que Jesus era para todos, né? Não tem nem judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, chega a dizer, nem homem, nem mulher. Todos somos um em Cristo, né? Sem tirar as diferenças. Maravilhoso. E esse é o nosso caminho, né? É o nosso caminho. Aqui temos algumas contribuições, enquanto peço para vocês pensarem, assim, se alguém quiser fazer alguma pergunta ou alguma contribuição, alguma fala, peço para levantar a mão, dou as boas-vindas àqueles e aquelas que chegaram
quando o programa já tinha começado, só para dizer uma coisa importante, que esse encontro está sendo gravado, tá bom? Então, que todo mundo Me ausento um minutinho porque tenho necessidade de tomar água. Só um instantinho. Mas vocês Pronto, podem continuar. ótimo, eu vou dando os avisos enquanto isso. Então, por exigências legais, né, questões de legislação, é importante que todo mundo seja consciente que esse encontro está sendo gravado, né? E, por favor, aqui, quem tem o chat, aqui, CHAT, aqui embaixo, vocês vão ver no de vocês aí, se vocês colocarem um OK, certo? Que vocês concordam que esse encontro está sendo gravado, isso é importante para ficar registrado, certo? Aí, aqui, Padre Lohan diz que foi que fala inspiradora. Infelizmente tem outro compromisso agora, eu preciso sair. Quando terminar, caso ainda dê tempo, volto. Bom encontro para vocês. Nosso Lohan. Margaret Ramalho Natal, que frases de uma inspiração maravilhosa. Terezinha Pinto, obrigada, Dom Beazin, quanta sabedoria. Margarete diz de novo, obrigada, suas falas foram inspiradoras. Obrigado a vocês, a Gabriel, a Evandro, a Fátima e os focolares aí que colocaram o OK para a gravação. Então, esse momento agora, teremos alguns minutos, dependendo também né, para que não seja muito tarde, né, porque é importante, né, a gente respeitar os horários, né? E aí a gente pode cada um ir pensando, quem quiser dar a própria contribuição. Dom Biazinho voltou, e aí vocês podem ir aqui no coraçãozinho que tem aí embaixo, que está escrito React, né, que são reações. Vocês colocam a mãozinha ou qualquer sinal que vocês quiserem aí, se vocês quiserem falar, tá certo? Para a gente criar uma sequência. Peço que sejamos breves e para dar mais possibilidade, talvez, de responder algumas perguntas que eventualmente nasceram e que a gente quiser colocar. Beleza? Então, sintam-se livres e à vontade. Lilian, minha grande amiga Lilian Linhares. Pode falar, Lilian. Oi, Nivaldo, meu grande amigo. Contemplando também o reverendo Ivaldo, misturei os dois. Não podia deixar de pegar a deixa de Gálatas 3:28, que para mim é assim o suprassumo da maturidade do apóstolo Paulo, né? Não há judeu nem grego, nem homem nem mulher. Todos são um em Cristo. Mas assim, agradecer e dizer da alegria, da satisfação de escutar mais uma vez o Dom Biazini. Eu tive a oportunidade de ouvi-lo na Mariápolis, quando, a convite do Maurício Mar Chaves, nós estivemos num dos encontros ecumênicos em que eu pude testemunhar também desse diálogo lindo com o pastor Batista. Mas eu queria dizer assim que me senti contemplada quando ele cita o Carlos Mesters, no sentido de que Jesus passou, digamos que, por uma conversão cultural, né, de um condicionamento machista, digamos assim, cultural, quando ele reconhece a grande fé daquela mulher que seria uma cachorrinha na cosmovisão do judaísmo, né? E ele dizer que nunca viu em todo Israel tamanha fé. Isso é realmente extraordinário. Nas minhas andanças ecumênicas, eu tive, talvez às avessas, uma experiência, porque minha formação é protestante desde a infância, de família tradicionalmente protestante, e eu penso que essa diversidade das teologias dialogadas na caminhada ecumênica, ela vai também nos convertendo, tal qual Jesus foi convertido ali, naquele diálogo com a mulher. Porque eu me reencontrei com a face feminina de Deus através de Nazinha, Nossa Senhora de Nazaré, lá em Belém. E isso teve toda uma preparação mística, porque Dom Dino dizia que o meu rosto lembrava o rosto de Nazinha.
E estando em Belém, morando em Belém e vivenciando o Círio de Nazaré, eu me percebi tão preconceituosa em relação à figura de Maria, por ter esse ranço protestante no meu condicionamento de fé. Isso é um testemunho, assim, eu vou tentar ser breve. Mas, assim, como foi bom falar com a face feminina de Deus num dia de grande angústia, querendo voltar do norte para o nordeste, para Caruaru especificamente, e chorando diante de uma escultura linda de Nossa Senhora de Nazaré. Eu tive a resposta que eu precisava. E voltei em 15 dias, a convite de um maluco de Deus que deve estar por aqui, não sei, o Maurismar. Então, isso mudou completamente a minha relação com Deus. Eu sei que Deus é Abba, é Painho, conforme os escritos, né, ditos por Paulo, mas Deus também é Mainha. E eu penso que esse processo de diálogo é um processo também de via de mão dupla, que a gente vai curando essa ferida dos cismas desorganizadores da nossa psique, porque a fé precisa ser estruturante no yin e yang da gente, né? É isso, me perdoem que eu sou um pouco prolixa. Obrigado, Lilian. Você sempre toca nos pontos fundamentais. Geni, obrigada por esse momento maravilhoso. Edmilson, meu grande amigo, muito agradecido, Dom Biazin, por essa magnífica aula. Evandro Alves, aqui trabalhamos muito o conceito de ecumenismo de serviço. As mazelas que afetam o nosso povo é por demais ecumênica, e por demais ecumênica afeta a todos e todas de todos os credos, por não nos juntarmos para sua superação. Boa colocação, Evandro. Alguém mais gostaria de se pronunciar? Fazer alguma pergunta, alguma consideração? Eu gostaria de fazer uma consideração rápida e muito feliz por escutar o Dom Francisco e a colocação dele sobre a juventude, né? Eu acredito que, de fato, hoje tem sido um desafio grande trazer a juventude para essa reflexão do ecumenismo, ainda mais porque os horizontes de uma igreja conservadora, seja no âmbito evangélico como também no âmbito católico, tem sido cada vez mais latente, né? Então, de fato, é um objetivo. E aí eu lembro da oração de Jesus, lá em João 17, né? Que ele pede para que nós sejamos um, como Cristo é um, e o Pai também é um. E aí eu fico pensando nisso, e observando que encontros como esse, diálogos como esse, acho que a gente siga essa ordenança. Isso foi muito especial, né? Que trata do ecumenismo de forma muito ativa, né, muito latente. Não tem como falar que Jesus não falou, né? E de fato o poder do ecumenismo, principalmente para a resolução das problemáticas sociais que existem no mundo, é a solução, né? A união da igreja, mas a união do povo também, né? De forma geral, das outras matrizes religiosas no combate a uma problemática que afeta todos nós, né? São diversas que existem. E aí eu queria expressar minha gratidão, minha alegria em escutar o Dom Francisco falar sobre isso. Isso alimenta a minha esperança. Eu sou um jovem pastor batista, mas sinto que a gente tem uma jornada muito grande sobre isso, principalmente na igreja evangélica. Eu acho que esse desafio é mais presente para nós, enquanto povo evangélico, porque eu acho que a igreja, a partir da liderança do Papa Francisco, já dialogado sobre isso. Eu sei que existe resistência, mas existe esse diálogo dentro da igreja. E dentro da igreja evangélica, de forma hegemônica, isso não acontece, né? E é mais difícil. Então, queria trazer essa colocação e expressar essa alegria de escutar e estar aqui com vocês nessa noite.
Um abraço. Obrigado. Gabriel, né? É Gabriel o nome, né? Se não me engano. Muito obrigado. Isso. Fique em contato conosco, Gabriel, viu? Tá bom? Conic do Agreste, portas abertas para o resto do sertão e das outras regiões. Mas alguém gostaria de falar, de contribuir? Agora estou vendo o Risaldo ali, ó. Agora eu estou lhe vendo, Risaldo. Consegue me ouvir agora? Agora eu consigo lhe ouvir também. Que coisa... Bem-vinda, Ada. Um abraço grande a Dom Francisco e a cada um de vocês. Pessoal, a primeira vez que eu ouvi falar de ecumenismo, na verdade não foi nem a palavra ecumenismo, mas eu sou franciscano, sou da UFS, e teve um encontro de Francisco com o sultão, né, muçulmano. E nesse encontro, Francisco não se encontrou com o sultão para converter ele para o catolicismo. E nem o sultão, na sua realeza, também quis converter o Francisco de Assis para o islamismo, né? Mas existia um diálogo bonito, né? Eu não compreendia que era um diálogo fraterno. Achava que, na minha cabeça, simples, pensava que era um diálogo entre dois camaradas. Mas hoje, esse ano, a Ordem Franciscana Secular está vivenciando os 800 anos dos estigmas de São Francisco. Então, assim, estudando um pouco mais, aprendendo um pouco mais esse olhar franciscano, aí eu percebo, meu Deus do céu, era já uma linguagem ecumênica, mas não se usava essa palavra. E é interessante porque, assim, num mundo polarizado, como infelizmente está o nosso, ou pelo menos que a mídia fala tanto em polarização, esse ecumenismo, ele precisa ser praticado por mim, né? Começando por mim, através de sorriso, de um aperto de mão, de diálogo. Me parece muito poético a gente dizer assim, um outro mundo é possível, né? Parece uma coisa utópica, mas aí eu lembro o nosso querido Paulo Freire, quando ele lembra que a gente sempre precisa esperançar. Então, esse diálogo da unidade, esse encontro fraterno que está promovido por vocês, é o esperançar. E me faz remeter a Francisco de Assis no diálogo, na conversa, na escuta com o sultão. Nós temos vários sultões, nós temos vários Franciscos de Assis no mundo, muitas vezes invisíveis, mas que fazem um trabalho muito bom pela paz. Cheiro no coração de todos. Obrigado, Risaldo. E não por acaso hoje tínhamos tido até agora 2 Franciscos e agora completamos com o terceiro original, né? E Dom Francisco Bispo, Francisco Papa e agora Risaldo nos remete a Francisco Pai, né? Francisco de Assis. Lembrando também, Nivaldo, rapidamente, que alguns teóricos da história da igreja atribuem a Francisco a primeira reforma da igreja, né? A Francisco e Clara. Exato, Lina, muito bem lembrada. São 8h32. Se alguém gostaria de ainda dizer alguma coisa, ainda tem um pouquinho de tempo. Se não, nos aviaremos para uma outra fase do nosso encontro. Tânia, você abriu o microfone, você quer falar? Eu creio que você concluiu agora dizendo, talvez a gente adentre no próximo ponto, não é?
porque, assim, o que eu ia apenas dizer o que foi que havia tocado mais profundamente o coração, mas eu acho que está ligado também a esse próximo ponto. Quando Dom Francisco falava, Dom Francisco Biazin, né, falava sobre, nos lembrava sobre o ecumenismo do sangue, eu me lembrava justamente, né, que nós estamos vivenciando essa realidade tão forte agora, né, com essas guerras, com esses conflitos existentes, né, e me veio muito no coração, assim, esse desejo, né, de viver de maneira a contribuir também com aquele pouco que nós fazemos ou julgamos fazer, que também, como Dom Francisco dizia, tudo é ação do Espírito Santo. Não são os nossos esforços que vão realizar o ecumenismo em si, né? Mas é a ação do Espírito Santo. E hoje o Papa também relembrava isso, né? Devemos viver sobre a ação do Espírito Santo, deixar que ele caminhe, que ele ilumine realmente, né? E o ecumenismo está sendo assim, hoje essa noite, de fato, tão abençoada, né? Dom Francisco, uma gratidão imensa, 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 né? Porque, como já foi dito, é uma noite abençoada, né? É uma noite de festa, né? É uma noite de gratidão a Deus, porque não só pelo enriquecimento que o Senhor nos trouxe, não é? Alguns disseram uma aula, um momento de riqueza, um momento de partilha profunda, não é? Mas também que abre-se novos horizontes. Eu acredito que, ao menos assim, eu sinto pessoalmente que foi uma abertura grande que o Senhor nos proporcionou, né? De fazer esse mergulho, de fato, no ecumenismo, para vivê-lo nessa plenitude, né? Nessa realidade do batismo, a realidade pascal de Jesus Cristo, né? Então, muita gratidão. Então, nos encaminhamos, né? Antes de nos encaminharmos para um momento de oração que Tânia vai sugerir a alguém que faça, né, Tânia? A gente poderíamos pedir se Dom Francisco, Gildo, se você tem alguma consideração, e Dom Francisco, se quiser dizer algumas palavras também conclusivas, né? A gente não vai conseguir agradecer nunca ao dom que está sendo, né? Não vou dizer no passado, não, nesse momento, para cada um. Nivaldo, um momentinho, talvez o próprio Dom Biazin possa fazer esse momento, não sei se haverá outra sugestão, outras... Ótimo, a ideia de Dom Biazin é fazer uma oração, né, Tânia? Dom Francisco, seria o seguinte, veja, nós estamos nessa semana, né, e todos que estão acompanhando, essa semana de oração, né, que o Papa Francisco nos pede, né, de intensificar a oração, de intensificar essa súplica a Deus, né, pela paz, né, e já há um ano, né, que nós vimos acompanhando esse conflito, essas guerras, né, entre Israel e Palestina, que está sendo assim, com consequências mais graves, não é? Agora com a questão do Líbano, né? Então essa extensão, esse desdobramento também, né, atingindo o Líbano, é bem preocupante, né, para não só os governantes, mas para as nossas igrejas, né? E então nós pensamos de concluir essa noite solicitando ao Senhor, né, esse momento de oração, que a gente sabe que a oração toca os céus, né? Nós poderíamos fazer isso, se o Senhor puder fazer esse momento conosco, né, de oração, de súplica a Deus pela paz, de um modo especial no Oriente Médio, né? Para que nós sejamos também esses mártires, né, que nós sabemos que são tantos, né, milhares de mulheres, de crianças
são mártires, né? São essas sementes, como o senhor lembrava também, que o Papa Francisco nos diz, não é? Nesse ecumenismo de sangue que se misturam os sangue de nossos irmãos, sejam palestinos, sejam israelenses, sejam libaneses, né? Todos, todos. Obrigado. Mas não posso esquecer que fui bispo de Pesqueira, né? Então queria dar um abraço ao Gildo, ao Nipson e ao Risaldo, que estão presentes aqui neste momento. E na sua pessoa, eu quero dar um abraço a todo o povo de Pesqueira, que ao longo de quase 8 anos fiz a minha parte, né, para servir e conduzir nos caminhos da fraternidade, da comunhão e, por que não, da missão, né? Sobretudo uma missão aberta também aos mais pobres, aos necessitados, aqueles nos quais nós enxergamos a presença viva de Jesus. Ó Deus, nosso Pai, como filhos e filhas teus, reunidos nesta noite para um compromisso de verdadeira fraternidade, animada pelo testemunho do teu Filho amado Jesus, que por nós deu a vida e que é chamado na Sagrada Escritura Príncipe da Paz. Nós vos pedimos pela paz no mundo inteiro. Paz a partir das famílias. Paz a partir da superação de toda discriminação racial, de gênero, de toda discriminação social, ricos e pobres. Nós te pedimos que esta paz exista como testemunho nas nossas igrejas, a partir dos relacionamentos entre os fiéis e pastores, entre aqueles que detêm o carisma de governar e o carisma de fazer com que as asas do vosso Espírito, do teu Espírito, possam conduzir as igrejas em rumos novos, sem dúvida inspirados pela novidade do Evangelho, para bater novas estradas, para ir até os últimos confins da terra, para ir até os mares mais tempestuosos da humanidade e a todas as realidades que fazem sofrer os vossos filhos e filhas, últimos pobres e necessitados do mundo. Nós, diante de ti, nos sentimos filhos e filhas muito amados, mas ao mesmo tempo nos sentimos pequenos, diante da tarefa da paz e do empenho ecumênico e interreligioso, e do diálogo interreligioso. Portanto, confiamos em ti, ó Pai, que através do teu amado Filho Jesus, desejas que realmente todos sejamos um para que o mundo creia. Unidos aos nossos pastores, te pedimos que as igrejas se abram à fonte verdadeira da unidade, que é o vosso Espírito. Que o sangue do teu amado Filho Jesus não caia em vão sobre uma humanidade surda e incapaz de ouvir a voz e o grito dos últimos da terra, da própria Mãe Terra, daqueles que perdem a vida, de inocentes que, como o teu amado Filho Jesus, dão o seu sangue, vertem o seu sangue para que o mundo novo possa emergir das ruínas
provocada pelas bombas, provocadas pela insanidade humana, provocada também pelo desrespeito da nossa mãe terra, uma mãe que é muitas vezes assim ofendida, eu diria até muitas vezes assim violentada por causa da ganância. Nós te pedimos, ó Pai, que neste momento todos unidos possamos, de cada igreja a qual pertencemos, realizar com o coração e a fé dos nossos irmãos e irmãs de outras igrejas. E gostaríamos de concluir este nosso encontro e esta nossa oração com as palavras do teu amado Filho Jesus. Portanto, no Espírito e pelo Espírito que reza em nós e por nós, nós elevamos as nossas mãos e dizemos juntos: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ofendeu. E não nos deixes cair na tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. 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 Amém.